Bem, como os irmãos sabem, nós daremos prosseguimento aos nossos estudos no Saltério, provavelmente só até hoje. Refiro-me com relação às quartas, né? Na quarta passada nós vimos um pouco mais a estrutura e da teologia do Saltério, e hoje nós seguiremos esse mesmo ponto. Lembrando também a vocês que foram pregados 2 sermões sobre esse assunto. Se você for lá no canal da igreja, você verá 2 sermões pregados sobre a estrutura e teologia do Saltério e um estudo sobre esse assunto que foi quarta-feira passada. Hoje, mais um estudo com relação a essa temática. Bem, você pode abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, deixar aberta aí no livro dos Salmos, e deixe nesse início no Salmo de número 23, por hora, tá? Por hora. Salmo 23. Bem, hoje o meu ponto aqui é continuar falando sobre essa questão da estrutura e começar pelas formas poéticas que aparecem nos Salmos, ou colocando de uma forma melhor, como é que a poesia hebraica ela se caracteriza. Eu já citei isso em um dos sermões, pelo que eu me lembro, que você tem que entender que a poesia hebraica ela distingue, ela é diferente da forma como nós fazemos e entendemos poesia em nosso contexto ocidental. E uma diferença considerável que existe entre a poesia hebraica e a poesia do nosso contexto, não apenas aqui brasileiro, mas também americano, enfim, desse lado, do Ocidente, é que, para nós, a ênfase de um texto normalmente se encontra ao final desse texto. Quando um autor escreve um texto, e nesse caso, inclusive uma poesia, ele procura dar ênfase ao assunto principal, colocando esse assunto no final do texto. E essa é uma diferença considerável com a poesia hebraica, porque na poesia hebraica, quando um autor quer dar uma ênfase a um determinado assunto, ele coloca isso no centro, no meio desse texto, dessa poesia. E hoje nós veremos isso no Salmo 23 como um exemplo. Veja aí o Salmo 23, perceba esse Salmo, você certamente já o conhece de cor, se não sabe citá-lo de cor, provavelmente sabe, pelo seu tempo de fé e por cantá-lo em nossa igreja, mas se não sabe ainda, no mínimo conhece bem, tem uma boa noção do que esse Salmo ele traz como tema aqui na sua estrutura. Mas eu desafio você nessa noite, você que já conhece Salmo 23, dizer para mim, e não fique acuado com relação a isso, se não souber, qual seria o tema central do Salmo 23? Veja, olhe para o Salmo 23, eu sei que a nossa mente vai logo pensando, né? É o início, veja, o versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É assim que esse Salmo ele é conhecido. Quando eu penso no Salmo 23, eu sempre penso na figura do pastor, daquele que cuida do seu rebanho, do Senhor Deus que ele protege e alimenta as suas ovelhas. Não é exatamente isso, pastor, que o Salmo 23 fala? Veja, esse é um assunto que aparece aqui, obviamente, tá? Logo de cara, diante dos seus olhos aí. Contudo, à luz do que eu acabei de dizer para vocês, que a estrutura da poesia hebraica, ela é caracterizada principalmente por essa ênfase no centro dela. Com isso em mente, olhe para o Salmo 23 e veja o que está no centro do Salmo 23. Vá lá para o versículo número 4. Veja o versículo 4. O final do versículo 4, ou melhor, o meio do versículo 4. Ele começa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Veja a expressão, porque tu estás comigo. Pronto. Essa proposição aí, esse verso aí, no caso esse pedacinho do verso 4, é o centro, é o coração do Salmo 23. De tal forma, meus irmãos, que nós deveríamos ler o Salmo 23 e mais ainda cantá-lo com isso em mente. Veja aí, a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, porque tu estás comigo. Em seguida, nada me faltará, ou de nada terei falta, pois tu, ou porque tu estás
comigo. Na sequência, ele me faz repousar em pastos verdejantes, porque tu estás comigo. Restaura-me o vigor, ou no caso aqui, leva-me para junto às águas de descanso, porque tu estás comigo. E assim por diante, guia-me pelas veredas da justiça, porque tu estás comigo, por amor do teu nome, porque tu estás comigo. Veja, a cada sentença, você deve subentender isso. O centro do Salmo 23, a expressão porque tu estás comigo, sustenta toda a estrutura do Salmo 23. É isso que dá liga ao Salmo inteiro. Porque ele trata de mais de um tema aqui. Ele começa com o pastoreio do Senhor, o Senhor é o que cuida das ovelhas. No versículo 5, ele já fala aqui de uma mesa preparada num contexto aqui de vitória. Um contexto bélico aqui, de vitória contra inimigos, contra adversários. Veja que ele termina o versículo 6 falando sobre habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Então, há temas distintos aqui sendo tratados. O pastoreio, a vitória sobre os inimigos, ou comer, ali celebrando essa vitória, o habitar na casa do Senhor. Mas todos os temas que são distintos estão interligados por um tema só que sustenta todos eles. Em outras palavras, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor, Ele cuida de nós e nada nos falta, porque o Senhor é o nosso pastor. Pois bem, porque tu estás comigo. Isso sustenta essa verdade. Assim como o fato de que nós seremos alimentados e servidos pelo Senhor à sua mesa, porque Ele está conosco. Bem como também o fato de que nós habitaremos com o Senhor em sua casa para todo sempre, porque o Senhor está conosco. Percebe? Essa frase tão curta aqui, mas tão importante, é o coração do Salmo 23. É o que dá sentido a todo esse Salmo 23. Se você perde isso de vista, você perde o principal tema, assunto do Salmo 23. Esse é um problema que não apenas crentes acabam incorrendo nesse erro, mas, infelizmente, mesmo pregadores. E claro que é mais grave na condição de um pregador se perder com relação a isso, porque a obrigação de um pregador é expor fielmente o que o texto diz. Quantas vezes você já ouviu um sermão no Salmo 23 que essa verdade central não foi enfatizada ou não foi o tanto quanto deveria ser enfatizada? Quantas vezes os pregadores se perdem em outras verdades que o Salmo cita ou outro texto cita, mas não focam naquilo que é essencial à passagem? E por que isso? Por que essa ênfase, reverendo? Ora, por quê? Porque o autor, quando escreveu esse texto, assim quando você escreve um texto, você tem um objetivo com esse texto. Há uma razão para você escrever e você tem um objetivo em escrever esse texto. Então ninguém pode chegar no seu texto e simplesmente distorcê-lo e dar o sentido em que ele bem entender. É o sentido pretendido pelo autor. E lembre-se, não estamos falando aqui de qualquer autor. Esse Salmo de Davi aqui não é simplesmente o Salmo de Davi, como nós ainda ouviremos nessa noite. É o Salmo do Santo Espírito. O próprio Deus é o autor em última instância. Portanto, de forma alguma, pode ser deturpado o texto. Pode ser dado um sentido diferente ou uma ênfase que o autor não pretendeu dar. Temos que ser honestos e fiéis ao sentido original do texto. Então, para ele escrever dessa forma, nessa estrutura, há uma razão para isso, há um objetivo e nós precisamos compreender. Colocando de forma mais clara para você ainda. Você só consegue absorver em toda a sua profundidade o que o Salmo 23 diz, se você entender que na sua essência o que está sendo proclamado e cantado aqui é que o Senhor Deus está com o seu povo. Ele está conosco tanto no aspecto individual, como também coletivo. E essa verdade cantada pelo Salmo 23, ela é uma teologia que aparece em toda a Bíblia, desde o começo. A verdade é que Deus habita com os seus. Deus está no meio de nós. Deus está conosco. E é porque Deus está conosco que as suas promessas estão garantidas. Ele faz valer
aquilo que ele prometeu e ele cumpre, estando em nosso meio, cuidando de nós. Sem isso, você pode até alcançar algumas verdades do Salmo 23, assim como de outras passagens, mas se não entende o centro, o coração da passagem, nunca mergulha tão profundamente quanto você poderia mergulhar no entendimento do texto, se você não conhece o que ele, na sua essência, declara. Lembrando também dessa estrutura poética hebraica de o centro ser o fator principal, ou o tema central, o tema principal de uma passagem, nesse caso de uma poesia, uma ilustração que é usada por alguns comentaristas, apesar de até soar um pouco, talvez estranha ou irônica, uma ilustração para isso seria de uma pirâmide. Eu digo estranha porque pirâmide lhe remete logo ao quê? Ao Egito, né? E o Egito, historicamente, é um inimigo do povo da aliança. Mas só para ilustrar isso, uma pirâmide, você sabe, você já viu em desenhos, em gravuras, enfim, imagens, na televisão, na internet, fotos, você tem a sua estrutura, nesse caso, pensando no texto como uma pirâmide, né? Iniciando aqui na sua base, subindo até chegar ao seu topo e depois descendo mais uma vez. Eu falei sobre isso ilustrando com uma montanha, um topo de um monte. Falei isso aqui há algumas semanas. Então pense no texto bíblico, nesse caso, nessa estrutura poética hebraica, dessa forma, como uma pirâmide ou como um monte, onde você tem o sopé ali, o início, que vai crescendo, vai avançando até chegar no seu topo, ou nesse caso, no centro do texto, e assim depois, aquilo que vem de forma subsequente, que também faz referência ao topo. Tanto a subida quanto a descida estão conectadas ao topo, ao meio. Colocando no Salmo 23, tanto os versículos 1, 2 e 3, como o início do versículo 4, bem como a sequência aqui do versículo 4 e os versículos 5 e 6 estão conectados, estão interligados pelo coração do versículo 4. O coração do Salmo 23, que é, porque tu estás comigo. É isso que sustenta toda a estrutura do Salmo 23. Uma outra maneira também de ver isso, essa mesma estrutura aqui, veja como a palavra de Deus é muito rica. Existe uma letra, que eu já citei também, acho que em outros momentos, já em outros contextos, não nessas exposições, pelo que eu me lembro, mas já citei isso em outro momento aqui. Uma letra do alfabeto grego, do grego usado, ou o grego que foi ali, sim, de forma instrumental, usado pelo Senhor para ser a língua do Novo Testamento, uma letra chamada Ri, ou Ki. Essa letra do alfabeto grego, ela é escrita na forma, por assim dizer, de um X. O nosso X que nós escrevemos, né, com dois tracinhos assim entrecortados, no alfabeto grego, o grego koiné, esse símbolo, ele é uma letra chamada, lá no final do alfabeto grego, de Ki, ou, como eu disse, a pronúncia dele é de Ri. Esse som gutural, como um alemão falando, por exemplo, até mesmo a própria fala hebraica de muitas palavras hebraicas. Bem, os estudiosos, utilizando-se dessa letra, usaram ela como ilustração para servir a nós entendermos melhor a estrutura da poesia hebraica. Em outras palavras, assim como um X, ou essa letra Ri, você tem esse cruzamento, esse entrecortar de dois traços. Isso acontece também na estrutura da poesia hebraica. Você tem o texto se desenvolvendo e ele vai se chegando próximo até ter um ponto de contato, o seu centro, o seu meio ali, como eu disse, nesse caso aqui é o verso 4, porque tu estás comigo, e nesse ponto central do X, você tem ali aquilo que sustenta toda aquela poesia. E o que vem depois, na sequência desse X, essas partes, também estão ligadas ao que veio ou ao que foi colocado no centro. Nós chamamos isso de uma estrutura quiástica, é um quiasmo. Quando você ouvir essa expressão de um pastor, ou mesmo ler num livro de teologia, quiasmo
faz referência a esse tipo de estrutura. Quiasmo tem a ver com essa letrinha do alfabeto grego, que lembra um X e tem essas partes se encostando e o seu centro como o principal assunto ali abordado. Bem, isso é para os irmãos terem uma ideia, através de um salmo e de poucas explicações sobre esse Salmo 23, que a minha intenção não é expô-lo aqui nessa noite, vocês perceberem o quão rico é o saltério. Quão rico. Mas, prossigamos. Salmo 25, mais um Salmo 25, a gente viu isso na semana passada, no Salmo 25, voltando para ele agora, Salmo 25, observando agora mais formas que são complexas e também variações habilidosas dentro do saltério. Nesse caso aqui, como exemplo, o Salmo 25. Veja, o Salmo 25, que tem aí 22 versos, ele está estruturado numa estrutura acróstica. Lembra o que eu falei já sobre isso, que é um acróstico? Para nós que somos reformados, calvinistas, fica mais fácil ainda pensar no acróstico quando você pensa em tulip. T-U-L-I-P, do inglês. Tulip. Lembre-se, o acróstico, ele é, nesse caso, uma palavra ou uma estrutura formada a partir de certas letras que vão dar sentido ali. Nesse caso, o tulip forma uma palavra. Cada inicial de uma doutrina forma uma palavra. E essa estrutura que é formada é para nos lembrar, nos remeter à lembrança dessas doutrinas. Pois bem, há acrósticos dentro da palavra de Deus. E um exemplo de um acróstico na palavra de Deus é um acróstico formado pelo alfabeto hebraico. Agora volte um pouquinho. Eu falei alfabeto grego com relação a essa letrinha que é usada como ilustração, tá? Agora, nesse caso aqui, eu estou falando do texto propriamente dito. No Salmo 25, cada verso do Salmo 25 começa com uma letra do alfabeto hebraico. Eu não uso aqui slides com os irmãos, senão daria mais, confesso, seria mais ainda complicado fazer os slides. Espero um dia conseguir ter tempo para fazer isso. Ou então a gente tem uma lousa, como eu fazia na congregação. Eu dava aula na lousa, nas doutrinas, e me ajudava muito. Então, tentar fazer isso no futuro aqui, pelo menos com a lousa. Para vocês verem isso de forma realmente a vislumbrar, a ver isso com os olhos mesmo assim na estrutura, as letras do alfabeto hebraico. Então, você tem cada letra, desde a primeira até a sua última, formando aqui essa estrutura do Salmo 25. E aí você pensa assim, mas, reverendo, sim, isso por si só quer dizer alguma coisa? Claro que quer. Eu expliquei a você já que o fato de ter uma estrutura aqui acróstica, ou seja, o alfabeto hebraico iniciando, cada letra dele iniciando um versículo, aponta para nós o fato de que o Salmo não foi aqui colocado, não foi escrito, não foi composto sem um sentido, sem uma razão. Isso por si só já nos traz essa verdade. Um outro Salmo, para você poder gravar, escrever, ou então depois acompanhar isso com calma em casa. O Salmo 9, o Salmo 10, o próprio Salmo 25, como eu citei, o Salmo 34, o 37, o 111, 112 e o 119, além do 145. São salmos que possuem a mesma forma, essa estrutura, essa complexidade alfabética, né? Por meio de uma ordem, de uma estrutura acróstica com as letras do alfabeto hebraico. Só que nesse Salmo 25, eu peguei ele como exemplo para você ver o seguinte, que no final do versículo, no final do Salmo 25, quando você vê aí, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações, você perceberá no original hebraico que essa frase aqui, citada pelo salmista, por Davi, ela foge a essa estrutura acróstica. E por que isso acontece? Lendo o Salmo no original hebraico, você acompanhando o acróstico sendo desenvolvido, e você percebe que tem um verso, vou dar esse exemplo, o último verso do Salmo 25, sem estar na estrutura acróstica, isso aponta para nós que o autor queria dar uma ênfase, chamar a atenção. Nesse caso aqui, veja o que é dito no versículo 25. Ele está chamando a atenção aqui para a urgência dessa oração que ele faz. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações.
Portanto, quando você conhece isso no Salmo 25, você percebe que esse versículo 22 precisa receber uma ênfase maior quando estiver sendo lido, e nesse caso aqui, se fosse o caso, eu estivesse pregando, exposto. Porque o autor, de forma propositada, ele queria dar ênfase a esse versículo 22. Mais uma demonstração de uma estrutura e de um sentido aqui que o autor nos traz. Outra, ou no caso outras aqui, a questão dos pronomes e das divisões. O Salmo 25, veja aí. O Salmo 25, ele tem diversas seções aqui. Veja aqui do versículo 1 ao versículo 7, do 1 ao 7, primeira seção, do 1 ao 7. Segunda seção, ou melhor, na terceira seção dele, o versículo 11, pule só um pouquinho. 1 ao 7, aí veja, o versículo 11, e do 16 ao 22. Ou seja, 1 ao 7, o 11, do 16 ao 22. Todos eles aparece aqui o pronome tu. É assim que o salmista se dirige ao Senhor. A ti, Senhor, elevo a minha alma. E sempre tratando assim, do 1 ao 7, no 11 e do 16 ao 22. Você vê aqui o pronome tu, implícito nessa estrutura. Já na segunda seção, que vai do versículo 8 ao versículo 10, veja aí do 8 ao 10, ele começa bom e reto ao Senhor, vai até o versículo 10. E na quarta seção, que vai do 12 ao 15, veja, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho, até o 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Você vê que essas duas seções, a segunda e a quarta, elas já aparecem com o pronome aqui, ele. Ele. Então, tanto o pronome aqui pessoal na segunda pessoa, tu, como o pronome na terceira pessoa, ele, marcam aqui essa mudança na estrutura do Salmo 25. Observando a estrutura, veja, não é um deixar de ter estrutura, é uma estrutura estabelecida dessa maneira. Ele intercala, chamando ou se referindo ao Senhor, tanto de forma direta, tu, ó Senhor, bem como também se referindo ao Senhor como ele, na terceira pessoa. Isso acontece nos Salmos, muitas vezes. Muitas vezes. Ora, o salmista fala se referindo ao Senhor de forma direta, ora ele cita o Senhor como uma terceira pessoa, ou como na terceira pessoa. Também há uma outra questão aqui que aparece no Salmo 25, nesse caso são ideias entrelaçadas, que é um exemplo também do que acontece no próprio saltério. Ideias entrelaçadas. Veja aí, tanto a primeira seção, como a terceira e a última seção, eu citei aqui, eu falei a primeira seção é do 1 ao 7, a terceira seção, versículo 11, e a última seção do 16 ao 22, você percebe que há um clamor por ajuda. O salmista clama ao Senhor por ajuda. Já o versículo 17 e o versículo 22, a ênfase principal desse clamor é um senso de necessidade, que é de forma generalizada como tribulação ou agonia, no verso 17 e no verso 22. E aí, essa necessidade geral, ela é especificada nos versículos 2 e 3, veja, versículos 2 e 3, o 16 e o 18 ao 20, especificada com relação ao quê? A necessidade de proteção contra os inimigos. Eu quero que você observe com isso as ideias entrelaçadas. Clamor por ajuda, de forma geral, mas também, em certos momentos, ele insere a questão específica, um clamor por ajuda contra os seus inimigos. Também há outras necessidades que surgem no decorrer do texto. Nos versículos 4 e 5, veja, há um reconhecimento aqui no versículos 4 e 5, com relação à sua ignorância dos caminhos de Deus, versículos 4 e 5, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensine-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. E também há um reconhecimento do seu pecado. Veja aí, versículo 7, peço que você leia, por favor. Versículo 7 e depois leia o 18. 7 e 18 mostram a necessidade, ou melhor, o reconhecimento do pecado. 7 e 18.
Mas também você observa nesse salmo uma ênfase no caráter do Senhor Deus. Veja, o versículo 3, com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. E no versículo 20 também, versículo 20, guarda minha alma, livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Versículo 3 e 20 nós vemos que Deus é aquele que protege, é aquele que ele protege. Mas também nos versículos 6 e 7, veja aí, leia o versículo 6, o 7 a gente acabou de ler, versículo 6, veja aí, pode ler. E o 16. Ou seja, há uma ênfase aqui já na bondade e no amor do Senhor Deus, na sua misericórdia. O salmista aqui, meus irmãos, ele quer dizer que, embora as suas tribulações não saiam da sua cabeça, ele nunca esquece que Deus é por ele. Deus é por ele. Na segunda e quarta sessões, podemos chamar isso daqui, segundo o comentarista, de confissões de fé no Auxiliador. Confissões de fé no Auxiliador. Veja aí, versículo 10 e 14. Versículos 10 e 14, o tema principal aqui é o caráter de Deus, mais uma vez, só que nesse caso, o seu amor, e por ele amar, ele faz com o seu povo uma aliança. Versículos 10 e 14. Versículos 13 e 15. 13 e 15, veja, Deus é aquele que protege. E ele é aquele que perdoa. Versículo 8. Versículo 8. Vou parar por aqui nesse ponto, tá? Porque são muitas coisas no Salmo 25. Só para você ter uma ideia. Ideias entrelaçadas, temas que são tratados aqui, que estão unidos, sim, mas que recebem ênfases distintas e assim por diante. Há também, como eu já tratei com vocês, aqui eu vou ser mais breve, estruturas mais abrangentes no saltério. Nós vimos que os salmos 146 a 150, eles formam os salmos conclusivos do saltério. São salmos que estão repletos de louvor e de adoração a Deus, marcados pela expressão aleluia, do 146 ao 150. Nós também temos os salmos chamados os salmos do Halel egípcio. Esse eu já falei mais de uma vez, eu não vou aqui me delongar nele, você já ouviu que esses salmos eram cantados especialmente no período da Páscoa, que vai do 111 ao 117, sendo 114 o centro desse grupo ali, mostrando a redenção que o Senhor Deus proporcionou para o seu povo. Mas veja um outro grupo aqui, um outro grupo que eu ainda não citei para vocês. Vá para o Salmo 37. Salmo 37, e veja aqui uma ligação que existe entre o Salmo 37 até o Salmo 40. Primeiro o Salmo 37. Veja o Salmo 37, eu quero que você leia aí o verso 30 do Salmo 37. Agora, Salmo 38, verso 14. Salmo 39, verso 1. Perceba o tema que é recorrente. Salmo 39, verso 1. E o Salmo 40, verso 9. Qual é o tema que percorre esses 4 salmos? Língua e boca. Língua e boca. Esses 4 salmos aí que estão próximos um do outro. Bem, ainda com relação à estrutura, o saltério como um todo, meus irmãos, ele
como nós temos acompanhado nas últimas semanas, ele possui uma estrutura, como um todo. E ele nos dá essa estrutura, para alguns não seria clara, mas não há dúvidas. Quando você começa a estudar um pouco mais o saltério, você percebe que ele não é um grupo de cânticos aleatórios colocados aqui sem nenhum sentido. E a estrutura principal do saltério, eu vou relembrar vocês isso, e vocês precisam aprender, não é meramente decorar, não. Aprender. A estrutura maior do saltério, a mais abrangente, ou quando você pensa no saltério como uma estrutura, você tem que pensar na sua divisão nos seus 5 livros. A primeira parte, do Salmo 1 ao Salmo 41. A segunda parte, do Salmo 42 ao Salmo 72. A segunda parte, do Salmo 73 ao 89. O quarto livro, melhor colocando da forma mais adequada, o quarto livro do Salmo 90 até o Salmo 106. E o último livro do Salmo 107 ao 150. São 5 livros assim estruturando todo o saltério. Além disso, nessa estrutura como todo o saltério, eu quero que você perceba, e eu vou citar isso um pouco melhor daqui a pouco, que ele tem ênfase tanto no indivíduo como também no povo. Como é que começa o Salmo 1? Bem-aventurado o homem. Você vê a expressão no singular. Mas como é que encerra o Salmo 2? Lembre-se, os 2 salmos que dão a base, o sustento para todo o saltério. O Salmo 2 encerra como: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então você tem uma mudança do singular para o plural. Nos 2 primeiros salmos, mostrando que todo o saltério, e isso aparece várias vezes, ele tem essa ênfase dupla no indivíduo e no povo. Mas para a gente ir para a parte final, já devido ao nosso horário aqui, eu queria ressaltar para vocês quem é que fala nos salmos. Eu terminei o último estudo de quarta-feira comentando sobre isso e deixando para hoje nós tratarmos. Quem é que fala nos salmos? Vamos lá, aqui eu estou citando de forma mais direta mesmo um estudioso do assunto que esboça essa estrutura aqui desses falantes dos salmos, né? O primeiro, sem dúvida, que deve vir à sua mente, e não está errado quanto a isso, porque ele é o principal autor do saltério, é Davi, o rei Davi. Ele é o principal autor desse livro, desse inário, e por isso mesmo, quando você lê os salmos, à primeira vista vem logo à sua mente o nome de Davi. Veja isso, por exemplo, na própria palavra de Deus, no livro, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Abra Marcos 12, para que você leia, Marcos 12, versículo 36. Isso é o próprio Cristo citando o Salmo 110 e atribuindo a Davi. E no título do Salmo 110, no original hebraico, aparece a menção a Davi, Salmo de Davi. Então Cristo está reconhecendo esse salmo como Salmo de Davi. Agora vá para Romanos 11, versículo 9. Romanos 11, 9. Paulo agora cita o Salmo 69 e também ele, em conformidade com o título que aparece nesse salmo no original hebraico, ele o remete a Davi. Agora veja algo ainda mais curioso. Vá para Atos capítulo 4, versículos 25 e 26. Atos 4, 25 e 26. Pode ler. Isso é maravilhoso, porque
o Novo Testamento está declarando que o Salmo 2 pertence a Davi. Mas o Salmo 2, no seu original, não aparece o título. O título lá, com relação a Davi, não aparece. Não aparece. Mas o Novo Testamento lança luz e mostra que esse salmo foi composto também por Davi. Vá para Hebreus 4, 7. Hebreus 4, 7. Pode ler. Hebreus 4, 7. É a mesma coisa que acontece no texto anterior que nós acabamos de ver. Ele está citando agora o Salmo 95 e também no seu original o título não aparece, não é atribuído a Davi, mas o Novo Testamento lança luz e atribui a Davi. Não é à toa, meus irmãos, como eu tenho falado frequentemente aqui, que nós podemos afirmar que os salmos são os salmos de Davi, ainda que nem todo o saltério tenha sido composto por ele. Por quê? Nós podemos fazer isso, assim dizer, porque ele é o seu principal autor e porque ele mesmo é chamado assim na palavra de Deus. Lembre-se do texto de 2 Samuel 23:1. 2 Samuel 23:1. Ele é chamado de o doce salmista de Israel. Os salmos estão muito ligados à pessoa de Davi. Ele como seu principal compositor e como o principal nome que conduziu a igreja da antiga aliança a adorar ao Senhor Deus no uso desses cânticos aqui. Ao seu lado ali, logo em seguida, o sacerdote Asaf. Quem é que também fala nos salmos? Israel. E aqui, como nós somos reformados, é sempre bom enfatizar isso. Israel, pensando aqui na igreja da antiga aliança. Não é Israel separada, o povo separado da igreja nova aliança, como se fossem dois povos distintos. Não. A igreja da antiga aliança, assim chamada Israel, o povo de Israel, também fala nos salmos. E como é que a gente percebe isso? Primeiro, entendendo o papel de Davi, que eu já expliquei. Davi é o rei. E na condição de rei, no seu ofício de rei de Israel, ele fala como representante de Deus ao povo, mas também do povo a Deus. Ele representou o povo diante do Senhor. Logo, quando Davi compôs os seus cânticos e entoava ao Senhor, ele não apenas adorava a Deus como indivíduo, mas também como representante de todo o povo. E por isso mesmo, você tem nos salmos, várias vezes no mesmo salmo, tanto a expressão ou a estrutura aparecendo na linguagem na primeira pessoa, alguém adorando a Deus como pessoa, como indivíduo, mas também isso aparecendo no plural, tanto no singular como no plural, como povo. Isso também está entrelaçado em vários salmos. Por quê? Por causa desse papel representativo de Davi, como rei, que falava não apenas em seu nome, mas também em nome de toda a nação. Então, quem fala nos salmos? Israel. Israel canta a Deus nos salmos. A igreja da antiga aliança adora a Deus nos salmos. E aí, veja, isso também é visto no Novo Testamento. Quem é que fala nos salmos? Os cristãos. Vá lá para Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 22. Texto que já foi exposto aqui em nossa igreja. Peço que você leia, é um texto mais longo, mas para lançar luz a isso, o fato de que nós somos um povo só, Israel e judeus e gentios em Cristo. Efésios 2, do 11 ao 22. Veja aí. A igreja como o novo Israel do Senhor.
E agora vá para Gálatas 6,16. Só esse versículo 16. Gálatas 6,16. Até você entender isso completamente, você não vai ter um entendimento adequado do saltério, dos salmos. Não vai conseguir cantá-los de forma apropriada, fiel ao Senhor. Os salmos são cantados, ou quem fala nos salmos não é apenas o judeu étnico. É o povo de Deus, quer seja na antiga ou na nova aliança. É judeu e gentil, adorando a Deus como povo de Deus. Os irmãos, o uso frequente que o Novo Testamento ele faz dos salmos, ele demonstra esse ponto de forma muito clara. Há uma fonte de um estudioso que diz que o Novo Testamento ele contém 326 citações e alusões tiradas de 115 salmos diferentes. 115 salmos diferentes citados no Novo Testamento 326 vezes. Em outras palavras, o Novo Testamento tem, em média, mais de uma citação ou alusão ao saltério em cada capítulo. Essas citações e alusões estão lá não apenas como uma prova do Velho Testamento, ali sendo tratado como palavra de Deus, como verdade do Novo Testamento. Não apenas isso. Na verdade, os autores do Novo Testamento, eles mostram de forma muito clara que os salmos, eles trazem a mensagem do Novo Testamento. Clarificando o pensamento. Se nós não podemos rejeitar o Antigo Testamento de forma nenhuma, você que tem ouvido sobre isso há anos, nós não somos aqueles grupos que dão uma ênfase grande ao Novo Testamento de tal forma a desprezar o Antigo. Nós não fazemos isso, nós entendemos que Antigo e Novo são a palavra de Deus. Sendo isso verdade, de fato o livro dos Salmos é o livro mais citado e que mais expressa de forma mais clara a mensagem do Novo Testamento. Livro esse do Antigo Testamento. Prova. Os próprios autores do Novo Testamento citam frequentemente o saltério. Frequentemente. Nós vamos trabalhar sobre isso aqui, talvez um dia, mas a Epístola aos Hebreus, que já foi exposta aqui em nossa igreja pelo pastor Denô, quantas vezes o autor aos Hebreus faz referência aos Salmos? Quantas vezes? É um exemplo clássico disso, do saltério sendo falado, citado, cantado, enfatizado frequentemente no Novo Testamento. Está vendo por que essa ênfase na sua fala tão repetida? Porque para acabar com essa ideia de que o saltério é uma coisa do Antigo Testamento simplesmente. Como se o Antigo fosse inferior ao Novo, para começar logo por aí. O entendimento é errado. E sendo palavra de Deus tal qual o Novo, já não deveria ter esse entendimento. Quanto mais o fato de que o Novo Testamento dá uma ênfase grande ao saltério. Por quê? Porque ele carrega nas suas entranhas a mensagem do Evangelho. Cristo é proclamado o tempo inteiro nos Salmos, o tempo todo. A sua pessoa, a sua obra, tudo. A divindade, a humanidade de Cristo, tudo isso é falado no saltério. Então como é que alguém pode abrir a boca só com muita ignorância ou desonestidade, ou os dois juntos, em alguma medida aí, para cada um, falar que os salmos não falam de Cristo, não citam Cristo, não tem nada do Novo Testamento nos salmos? É contrariar o próprio Novo Testamento, que faz uso recorrente dos salmos. Então quem canta, quem fala nos salmos? Os cristãos, o povo de Deus, a antiga e nova aliança. Em último lugar, aqui encerramos. Quem fala nos salmos? Davi fala nos salmos. Além de outros compositores também, mas Davi é o principal nome. O povo de Deus fala nos salmos. Mas há alguém que fala nos salmos, que a sua voz ressoa e é maior, e é mais forte do que todas as vozes no saltério. Quem fala nos salmos é o próprio Rei Jesus Cristo. É o Senhor. Veja, os salmos não são apenas os salmos para o rei meramente humano, para Israel na antiga aliança ou para o povo de Deus na nova aliança. Não. Os salmos têm que ser lidos e cantados principalmente com esse entendimento. Eles são as canções do Rei Jesus. O próprio Cristo.
O reinado e o reino de Davi apontavam para a vinda de Cristo e foram cumpridos nele. O próprio Senhor declarou que os salmos eram sobre ele. Veja aí Lucas 24, 44, peço que você leia. Lucas 24, 44. Olha o que o próprio Senhor fala, e às vezes as pessoas leem esse texto e passam assim tão desapercebidas. É Cristo falando, o Lucas 24, 44. Veja, pode citar, pode ler quem encontrar. Nos Salmos. Em um sentido profundo, cristãos individualmente e a igreja enquanto corpo se identificam com os Salmos porque o próprio Cristo se identificava. Ele vivia nos Salmos. Quando ele purificou o templo, por exemplo, lá em João capítulo 2, os discípulos entenderam essa ação nas palavras do Salmo 69, verso 9. Pois o zelo pela tua casa me consome. Quando ele entrou triunfante em Jerusalém, as multidões o saudaram com as palavras do Salmo 118, verso 26. Ele também defendeu o louvor da multidão, referindo-se ao Salmo 8, verso 2. Ele interpretou a traição de Judas, citando o Salmo 41, verso 9. Ele cantou o Salmo 118, provavelmente, né? Ou um desses salmos ali, no final da ceia, no período da Páscoa. Ele também entende o antagonismo dos governantes, o povo, com as palavras, os que sem razão me odeiam, o Salmo 35, verso 19, o Salmo 69, verso 4. Ele viveu o Salmo 22 na sua crucificação. E, meus irmãos, quem melhor poderia do que Cristo cantar o Salmo 25, verso 19 a 22? Leia, por favor, Salmo 25, verso 19 a 22. Quem melhor do que Cristo poderia cantar essa seção aí? 25, do 19 a 22. Eu sei que quando você olha para o saltério e vê tantas vezes o salmista confessando pecados e falando de arrependimento, necessidade de arrependimento, você pode pensar, mas como é que Cristo pode encarnar isso? Como ele pode cantar essas coisas? Ora, assim como o rei, ele representava o povo, se bem que o rei meramente humano também era um pecador, o rei divino humano, ele representa o seu povo. E não, ele não é pecador como Davi era pecador, ele jamais cometeu pecado algum, mas na condição de representante, nosso representante, ele leva sobre si os nossos pecados e nos representa diante do tribunal divino. E por isso ele pode cantar os salmos e falar de confissão de pecados, não pecados dele, mas nossos pecados, clamando ao Pai por compaixão e por graça para nós. Sim, meus irmãos, o próprio Cristo se identificou com o Messias do saltério, o Rei fiel, Salvador dos pecadores e Deus que responde orações. O Novo Testamento sabia que Jesus era o Deus do Antigo Testamento, como é dito em Judas, dito o seguinte, embora vocês... Não, deixa eu me citar um outro texto com relação a isso, não... pode causar alguma confusão aqui. Vá para Judas. Judas, Epístola de Judas. Acabei colocando uma outra tradução aqui, para não haver confusão. Versículo 5 de Judas. Judas 5. Uma tradução diferente aqui, eu vou ler na tradução que nós usamos na nossa igreja. Versículo 5 de Judas. Pode ler. Qual é a referência aqui? Veja, Senhor que aparece aqui, a palavra Kyrios no grego, é usada nesse contexto aqui para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. E aqui o autor da epístola está
falando que foi o Senhor, nesse caso, o Senhor Jesus Cristo, quem operou aquela grande salvação no Antigo Testamento. Sim, Jesus, a pessoa de Cristo, é também referido como Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, como aquela dicotomia desgraçada, mais uma vez, que ela é feita antigo e novo, duas coisas separadas. O Cristo do Novo Testamento não é o Deus do Antigo Testamento. Isso é uma heresia. O Deus do Antigo Testamento é o próprio Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse caso. Ele, a segunda pessoa, também está ali presente. E aí fica a pergunta, quem fala no saltério? É principalmente Deus, como Rei do Universo, que fala. É Ele quem fala. E todos os salmos, meus irmãos, eles quer falem no singular, quer seja no plural, são palavras do Rei e de todo o povo, na medida que falam tanto de forma individual como comunitária. Os salmos, eles são os cânticos do Rei e os cânticos do povo. Os salmos são os cânticos do Rei e os cânticos do povo. E o Rei, você precisa pensar nisso. O Rei Jesus. De tal forma que ele é tanto o autor, por meio do Santo Espírito, ele é tanto aquele que cantou com Davi, como ele também é a mensagem dessa poesia, desse cântico, ele é o conteúdo, e ele também é o alvo, é ele quem recebe essa adoração. Como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, tudo que nós fazemos é por ele, por meio dele e para ele. O Cântico dos Salmos retrata muito bem isso. Cantamos os salmos para o Senhor, por meio do Senhor, com o auxílio do Senhor. O autor dos Hebreus vai dizer que quando nós cantamos na congregação, Cristo canta conosco. Sabe o que significa isso? Que quando a igreja canta ao Senhor os seus salmos, os salmos do Rei e salmos do povo, Cristo ainda hoje canta conosco. E isso, aqui eu concluo, deveria servir para fortalecer ainda mais a doutrina salmodia na sua mente, no seu coração. Que cântico, que hino, que composição tem essa garantia? Ele canta conosco. Conosco. Somente o saltério. Pois somente o saltério é o inário do Rei. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra, que nós ouvimos e aqui meditamos nela. E te pedimos que aplique em nossos corações o que nós aprendemos do Senhor. Que amemos, ó Deus, cada vez mais, não apenas o saltério, mas toda a palavra do Senhor. E com relação ao saltério, que nós aprendamos cada vez mais a sua teologia, a sua estrutura, e possamos, através desse conhecimento, te servir melhor, ó Deus. Abençoa o teu povo que agora vai orar, que vai, ó Deus, clamar a ti, que vai elevar suas vozes ao Senhor em adoração através da oração. Que o Senhor Deus nos responda por tua graça e por tua maravilhosa misericórdia. E em seguida nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.